Pessoal, aproveitei para beber uma água e vamos voltar para a criação do nosso aplicativo da atividade avaliativa 02. Então, criamos a nossa interface com um campo para digitar o nome, que é um edit text, nome edited, que aceita um tipo text person name, e depois mais três campos que aceita números decimais, certo? Isso por conveniência e tudo mais. Eu vou reduzir isso aqui por enquanto, para a gente ter mais espaço em tela. E agora, vamos passar... Opa, precisamos. Vamos passar para a parte da implementação da nossa lógica de programação. Então, a primeira coisa que vamos fazer é achar o nosso build grade. Então, aqui no grade scripts, observem que a gente tem um build grade.kts a nível de projeto e a nível de aplicativo. Eu vou selecionar o nível de aplicativo, certo? Para a implementação do meu binding, que é o meu vínculo. Então, view binding enable recebe verdadeiro, true. Pronto. Coloquei no meu build grading. Vou sincronizar, então sync no. Já foi sincronizado em 3 segundos, ok. E agora eu vou passar para o meu main activity. A gente tem algumas coisas aqui que não são necessárias, que já vem do nosso modelo padrão que eu selecionei, então eu vou remover isso, porque eu não quero, não preciso, certo? É, Pronto. Espera que eu removi uma coisa. Ah, tá, tem que remover mais coisa. Pronto. Isso. Vou deixar meus imports aqui, a gente não vai usar mais aqueles imports, eu vou apagar também. Certo? Vou criar agora o meu vínculo com o binding. Então, private late int var binding activity my binding, aqui ó. E ele já me inseriu o import aqui do binding, certo? Então criei meu binding, não veio o caso. Além disso, eu preciso colocar o meu, chamar ele aqui no texto, então binding recebe active my binding ponto inflate vai outro inflator, certo? Então, eu criei meu binding aqui, certo? Minha variável binding, chamei ele. Vou remover o meu R lá e outro active main para colocar o meu binding ponto put. Pronto, certo? E agora, o próximo passo que eu quero falar com vocês é a criação da nossa classe usuário, como foi solicitado no nosso código. Então, classe usuário, que deve conter propriedades para nome, idade, peso e altura. Observem que eu solicitei nome e idade, mas isso apenas por conveniência, e a gente não vai utilizar isso em nenhum outro local, por enquanto, do nosso aplicativo. Se a gente fosse ter outras interfaces que
cadastrar isso em um banco de dados, outras coisas, estaríamos utilizando o nome e a idade também. Aqui a gente vai apenas calcular com base no peso e altura, mas eu quis colocar o nome e idade também no nosso aplicativo. Então, vou criar uma classe, usuário, certo? Essa classe, igual eu falei, eu preciso de um val nome, tipo string. Não vou usar, mas como eu solicitei lá no exercício, val idade do tipo int, vírgula, val peso do tipo double. Eu quero fazer contas com ele, pode me retornar um valor que não seja inteiro. Val altura do tipo double. Então eu criei meus construtores aqui dentro da classe, certo? E vou criar a minha primeira função. Vou deixar um espaço aqui. Então, fun, chamar ela de calcular IMC. Essa função não vai receber nada como parâmetro, então ela é vazia. Já vou retornar para ela meu cálculo do IMC. Porém, eu preciso falar que ela recebe o valor do tipo double, que vai ser o quê? Peso dividido por altura vezes altura. É a nossa fórmula aqui, ó. Peso dividido por altura vezes altura. Pronto, calculei MC. Já vou criar aqui dentro dessa classe também uma função que vai retornar essas condições, se está abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e os graus de obesidade. Então, fun, vou chamar de descrição IMC, sem nenhum parâmetro. Ela vai receber como retorno uma string. Como? Então, vou pegar meu val, criar uma variável aqui, chamada IMC, que recebe o meu calcular IMC. Então, ele vai pegar o retorno do cálculo dessa função de cima. Além disso, vou retornar um M. Ou seja, IMC menor do que 18,5. Olha aqui, ó. Menos que 18,5 está abaixo do peso. Então, menor do que 18,5. Eu vou retornar o quê? A minha string abaixo do peso. Vou copiar isso aqui para poder ficar mais fácil. Se for menor do que 24,9, porque se for abaixo de 18,5 é abaixo do peso. Então, menor do que 24,9, peso normal. Então, 24,9 igual peso normal. Agora, 29,9. 29,9 sobre peso 34,9 34,9
Unidade, grau. Aqui, vou copiar esse cara aqui. Fica mais fácil. 39,9. Então, 39,9, grau 2. E para finalizar, o meu else, obesidade, grau 3. Pronto. Criei a minha função que vai fazer uma descrição. Eu vou usar estes valores aqui, ou melhor, essa descrição de como está a situação do IMC para retornar aqui no meu resultado, certo? Então volta aqui. Outra coisa que eu quero fazer é se, ao apertar um botão, eu preciso calcular o IMC e colocar um resultado dentro do meu text view. Deixa eu colocar o nome disso, porque eu não quero text view. É... Resultado IMC. Pronto. Tire. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, se eu apertar um botão, o que que eu preciso fazer? Calcular o IMC e retornar o valor. Então, deixa eu criar uma função caso eu aperte o botão. Então, vou usar o meu binding, ponto. O nome do meu botão, que é calcular button. Então, calcular button, ponto. Set on click listener. Então, se ele clicar no botão, observem que eu solicitei isso aqui, vou usar esse método na nossa lista, certo? Se ele calcular no botão, eu vou fazer o seguinte, vou criar duas variáveis val peso, deixa eu colocar aqui embaixo, val altura. Essas variáveis vai receber o quê? O valor que o meu usuário colocou no peso e na altura. Então, voltando aqui, binding, ponto, peso edited, ponto, text, que é o texto. Lembrem da aula que esse valor, toda vez que eu pego um valor dentro de um campo de texto, eu preciso converter ele para uma string, to string. E nesse caso, meu peso, eu quero que ele seja um double, então eu vou converter agora to double, certo? Preciso converter primeiro para string e depois para double. A mesma coisa aqui embaixo. Então, altura, só que aqui vai ser o altura edited. Então, ou seja, estou pegando meu peso, aqui ó, peso edited, e altura edited. E colocando dentro da variável peso e altura, certo? Uma verificação que eu acho importante ser feita é o quê? Vamos lá. If, ou seja, se o peso for diferente de null. Opa. E também a altura diferente de null, eu preciso, deixa eu calcular IMC. Eu vou criar uma função, então vou deixar aqui vazio. Certo? Eu preciso abrir aqui o meu chaves. Vou fechar as chaves aqui embaixo. Vou criar um else. Se não, eu preciso retornar alguma coisa. Tipo, o peso não dá certo. Tipo, então, binding, ponto, resultado MC, que é o texto que eu quero colocar, ponto, text, recebe o quê? Erro.
Pronto. Insira. Melhor. Vamos ser educados. Por favor, vírgula, insira valores válidos. Ponto. Agora eu preciso criar a minha função que vai calcular IMC, que vai fazer o uso da classe, certo? E pronto. O aplicativo espero que esteja pronto. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Deixa eu sair fora da função override aqui dentro do onCreate. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou criar uma função privada, private fun calcular IMC. Vou receber uma altura do tipo double e um peso do tipo double, certo? Espera que eu criei dentro do lugar errado. Tem que criar aqui embaixo. Pronto. Agora sim. Aqui ela pode ser criada. Fora do meu override fun. Então, já que eu criei agora a minha função, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um usuário, então, que vai receber um objeto do tipo usuário aqui embaixo. Então, val usuário, poderia colocar outro nome, usuário 1, 2, 3, usuário X, Y, Z, sim. Usuário anônimo, beleza, pode ter qualquer nome. Mas usuário vai ser do tipo usuário, certo? Que vai receber o quê? Um nome, vou colocar um nome qualquer, tipo usuário. Por quê que eu estou fazendo isso, colocando o nome usuário? Eu não vou precisar do nome para fazer cálculos. O nome vai ficar só na tela por enquanto. Eu poderia usar esse nome para outras coisas? Poderia. No caso aqui, neste caso específico dessa tarefa, a gente não usa o nome nem idade para nada. Então, eu vou colocar minha idade igual a zero, idade zero, e vou passar o meu peso, vírgula, altura, que eu vou pegar dentro da minha resposta. Aqui em cima, certo? Vai passar como parâmetro. Tem várias formas, eu poderia fazer tudo isso aqui dentro da minha função. Eu não precisava fazer toda essa lógica que está aqui em cima, aqui ó, após clicar no botão. Poderia estar tudo dentro da função. Eu que resolvi fazer separado para ficar mais claro um pouco para quem tem menos experiência com essas partes de programação e tudo mais, observando principalmente que vocês ainda estão no terceiro período, pelo menos a maioria de vocês. Então, por isso que eu coloquei em cima para poder ficar mais visível o que está sendo feito. Então, minha função calcular MC, já criei meu usuário do tipo de minha classe, então um objeto usuário do tipo usuário, poderia ser usuário 1, 2, poderia chamar Douglas aqui e ser um objeto do tipo usuário, tudo mais. Além disso, eu preciso do meu valor da IMC, então, opa, val e IMC, vou criar uma variável IMC local aqui também, certo? Que recebe o meu usuário, que é esse cara daqui de cima, com o meu método de calcular IMC. Ó, calcular IMC, certo? Além disso, eu preciso da minha descrição, que foi o quê? Esse método aqui embaixo, que é retornar uma descrição. Descrição,
recebe usuário, ponto, descrição IMC, e eu coloco agora esses resultados dentro de quê? Dentro do meu campo de resultado. Aqui eu esqueci de colocar o meu arroba string resultados. Cadê ele? String. Pronto. Pronto. Que é a minha mensagem com IMC calculado ou erro. Então vamos lá. Ou erro. Pronto. Ok. Então, como que eu faço? Binding, ponto, resultado IMC, ponto, text, recebe agora o meu texto, certo? Vou criar um texto bonitinho, do tipo IMC, dois pontos, porcentagem 2F, ponto 2F, desculpem. Lembrem da nossa aula de C, quem fez comigo. Isso aqui é para poder exibir apenas duas casas após a vírgula ou após o ponto, certo? Mas a minha string, ou seja, tracinho, eu quero pôr um traço no texto, porcentagem S de string, certo? Que é o string é a minha descrição. E agora, eu vou ponto format e mc, vírgula, descrição. Ou seja, vou colocar meu mc aqui dentro e tracinho, descrição aqui dentro da minha string. Agora vamos rodar esse código, ver se ele funciona. Não vai ser no meu celular pessoal, vai ser no Pixel. Vou tirar esse cara daqui. Deixa eu organizar isso. Pronto. Espero que tenha dado certo. Em momento algum eu testei o código antes desse teste. Claro, não vai dar certo. Eu esqueci de uma coisa importante, que é calcular o IMC. Então, preciso chamar a minha função aqui em cima. Senão, nada vai ser feito. Então, calcular IMC recebe o quê? Peso, vírgula, na verdade é peso e... É altura e peso. Altura, vírgula, peso. Pronto. Agora vai funcionar, mas não vai, porque eu não executei ainda. Então, vou dar o meu run app, ele vai compilar tudo mais. Tá executando, ó, fazendo build grade. Enquanto isso, eu vou beber água. Pessoal, observem aqui que tem alguns warnings. Por exemplo, eu poderia colocar esse texto dentro do meu strings.xml. Mas eu vou deixar isso para uma aula futura e tudo mais. Tentei fazer do tipo mais básico possível, para vocês entenderem o que foi feito. E depois eu vou disponibilizar o código, claro, depois que a gente testar e ele funcionar aqui também, viu? Pronto, aplicativo aberto. Aqui tá travando, digite o nome. Douglas, idade, 34, já estou velho, gordo e diminuindo o tamanho. Claro que sou gordo. Opa, deu eu.
Deu erro por quê? O peso é em quilogramas. 92 quilogramas e a altura em metros. Eu não tenho 180 metros, eu tenho 1,80 m. Então é 1,80 m, senão não funciona. Pronto. Todo mundo sabe agora na sala que eu, além de gordo, estou em sobrepeso. Ok, pessoal? Então calculei o MC. Vamos observar que se eu trocar aqui, olha, vamos ver minha meta. Pronto, minha meta é isso aí. Mas tudo bem. Pessoal, agradeço a vocês, quem chegou até o final aqui, pela atenção no vídeo e tudo mais. Vou disponibilizar esse código para vocês. Estou pensando em fazer algumas adaptações na interface, deixar ele mais bonitinho e tudo mais. Porém, tipo, simples atividade. É claro que a experiência vocês pegam com o passar do tempo, mas eu agradeço vocês pela atenção, quem ficou até aqui no vídeo.